Bom, se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você vem acompanhando aí os vídeos Fundamentos de Redes aqui do canal Coffee and IP. E como eu já falei nos outros vídeos, a ideia da criação desses 6 vídeos, este por sinal é o último, é para dar base e também fazer uma revisão para quem está fazendo aqui a mentoria CCNA 2020 aqui na Austrália. Da mentoria, sendo um sucesso. Se você não acompanha, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo também, aproveitando aí, mas também me acompanhe no Instagram, onde eu venho colocando as novidades, o que a gente vem fazendo na mentoria, tá? Me acompanha lá que está sendo bem legal. E também, dos objetivos desse vídeo é, se você nunca ouviu falar de redes de computadores e quer entender um pouco o que acontece, né, por trás do seu computador, como é que funciona esse ambiente da internet, esse vídeo também é para você, tá legal? Bom, vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o famoso e super importante endereço IP. E neste vídeo a gente vai cobrir a versão IPv4, ok? Por que isso? Porque nós já temos também a versão IPv6, mas isso é assunto para outro vídeo, uma outra história. Vamos começar aí pelo básico, que é o IPv4. Pessoal, antes de a gente falar sobre IPv4, eu esqueci, eu preciso lembrar uma coisa. A gente tem que entender um pouquinho de sistemas de numeração para conseguir depois, de uma forma bem mais fácil, entender como o sistema de endereçamento IP funciona. O que você quer dizer com isso, Diego? Primeiro, todo mundo já deve ter ouvido falar que o computador só entende binário. Se você não sabe o que é binário, binário na verdade é um sistema de numeração. Um sistema de numeração binária. E por que binária? Porque ele é composto, é um sistema de numeração que é composto por 2 símbolos, o símbolo 1 e o símbolo 0. O número 1 e o número 0, tá? Não é o valor 1 e o valor 0, é o símbolo, tá? Entenda isso como se fosse um desenho. Qual é a diferença dele para o nosso mundo, para o mundo que os seres humanos entendem? Os seres humanos, nós entendemos e usamos o sistema de numeração decimal, porque ele é composto de 10 símbolos. Aqui tem as mãozinhas aqui, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, certo? Então aí as duas mãos ali representam bem isso. Os computadores não entendem o sistema decimal, por isso você tem que entender como é que funciona o sistema binário, e é isso que a gente vai falar agora. Aí como o computador vai entender. Vamos para a prática. Eu tenho aqui um exemplo de um endereço IP. E eu vou fazer uma analogia simples e rápida para você entender a importância desse endereço aqui dentro da internet, ou para que o seu computador chegue inclusive a esse vídeo e a gente esteja se comunicando. Imagine que você tem um carro, você comprou esse carro e esse carro não tem uma placa, não foi emplacado. Se você não colocar uma placa lá no seu carro, esse carro não pode circular, é contra a lei. E no momento que você colocou essa placa, que você vai lá no seu departamento de trânsito e solicita essa placa segue uma lógica, porque ela é um conjunto de números e ele segue uma lógica. Se você nunca parou para pensar sobre isso, dá uma googada aí sobre isso, você vai entender. Cada estado tem o seu, vamos dizer assim, prefixo, ou as letras também representam ali, tem a sua representatividade. Vamos lá. O endereço IP, ele é composto, né, ele tem esses 4, vamos dizer assim, grupos de números, que está dividido aqui pelos 3 pontinhos, né, e são 4 números decimais, certo? Mas, de novo, o computador não sabe o que é isso, mas nós sabemos. Então, você imagina que, para que façamos tenhamos uma rede organizada, e consigamos entender, por exemplo, que esse endereço IP aqui, 172.16.2591, pertence a uma rede de Belo Horizonte, lá no Brasil. Mas imagine que eu poderia ter aqui 172.17.2591 e ele pertenceria à rede do Rio de Janeiro. O que mudou nesse exemplo que eu dei? Só mudou o segundo número ali, não é? Tá, então vamos lá. De novo, o endereço IP é formado por 4 números, né? Você tem ali, a gente chama isso de octetos. E por que octetos?
Porque cada número que está ali na base decimal, que nós seres humanos entendemos, ele tem ali, na verdade, por trás dele, 8 bits. Então a possibilidade que você tem é de, no máximo, 8 bits. Então aí entra a história de novo de entender os dois lados da moeda. Quantos números possíveis eu tenho quando eu uso 8 bits e quantos números possíveis eu tenho em base decimal? Aí entra a matemática, né? Quando você quer converter, por exemplo, aí entra a parte de conversão de bases, que a gente pode, se vocês quiserem, marquem aí, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas você tem, por exemplo, aqui, vamos falar só em possibilidades, é mais fácil agora, não vou falar em conversão. Se eu tenho 8 bits, cada conjunto desse aqui tem 8 bits, eu pego aquele número de bits que eu tenho, elevo a base dele. Qual é a base dele? A base dele é 2. E eu vou ter o número de possibilidades de números numa base decimal. Tá? Então, como é que eu faço isso? Então, se a minha base é 2, eu tenho 2 elevado ao número de bits, 8. Cada octeto tem 8. Então, eu estou falando só do primeiro octeto. Então, naquele primeiro octeto, eu posso ter 2 elevado a 8, que é 256. E se você fizer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Se você fizer essa conta, 2 elevado a 8, você vai ver que em decimal isso lhe trará o valor 256. Então eu posso ter o número, na verdade eu posso ter ali 256 possibilidades, tá? Não é o número, desculpa, não é o número 256 possibilidades de números decimais. Então eu poderia ter o valor do 0 até o 255, tá? 0 em decimal mesmo, falando já de decimal, não do valor 1 e 0 de binário, 0 até 255. E eu posso ter de 0 até 255 em cada um desses octetos aqui. Então eu tenho 256 possibilidades de números decimais em cada casinha daquela ali. Por hoje é só isso que você precisa saber. Deu para pegar aí? Por hoje, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao endereçamento IP.